A estimativa dos pesquisadores é que o desenho foi feito em 30 minutos. Saudações, seres! Eu sou o Lute e você está assistindo o canal Extra Interessante. No vídeo de hoje, vamos falar do agroglifo que apareceu esses dias lá em Ipuaçu. Você deve estar sabendo porque foi noticiado em vários portais. Mas o que sabemos de fato até agora? Deixe seu like por aqui e se inscreve para acompanhar o canal. Também considere se tornar membro. Assim, você ajuda demais a manter vídeos ativos. E como você já é de casa, já sabe, né? Deixa aqui nos comentários. Saudações! Bom, antes de falarmos das marcas nas plantações recentes, a gente precisa se localizar e entender o histórico dessas evidências na cidade. No site da prefeitura tem os relatos arquivados para quem quiser dar uma olhada. Vale dizer que os primeiros relatos de desenhos identificados em lavouras datam da Idade Média. Na história mais recente, os agroglifos ficaram famosos na década de 80, quando diversas formas começaram a aparecer no chão de campos de trigo e outros cereais na Escócia e na Inglaterra. Feitas a partir do achatamento da vegetação, as imagens sempre geram curiosidade e muitas teorias sobre suas origens. Já Ipuaçu, que fica no estado de Santa Catarina, com pouco mais de 7.500 habitantes, ficou conhecida como capital nacional dos agroglifos. Toda essa história vem desde 2008, quando círculos foram encontrados em plantações de trigo. Daí em diante, todo ano a cidade recebe vários visitantes, que já deixaram inúmeros registros. O município fica a 538 quilômetros da capital, Florianópolis, e é conhecida como a Cidade dos ETs. Na pequena comunidade de Toldo Velho foi que surgiu o primeiro círculo, com 19 metros de diâmetro, localizado a 25 metros do asfalto, em 9 de novembro de 2008. Objetos voadores não identificados foram avistados na cidade. Alguns moradores comentaram que viram uma luz no céu, outros que viram uma nave se aproximando, e citaram também pensar ser brincadeira de criança. Esse fenômeno inicial transformou o turismo na cidade, pois cerca de 2.000 visitantes estiveram no local para visitação neste final de ano de 2008. Os círculos tinham formas bem definidas e não existia marcas ou qualquer rastro de pneu no local. Segundo o ufólogo Ivo Godol, os círculos eram delimitados por uma faixa com plantas que estavam de pé, sem sinais de amassamento, seguidas por outra faixa de plantas amassadas, derrubadas de maneira uniforme em sentido horário. Em 29 de outubro de 2009, Ipuaçu volta a ser notícia em cenário nacional por conta do aparecimento de mais agroglifos. Dessa vez, o desenho apareceu em forma de seta, também em uma plantação de trigo. A figura tinha 44 metros de comprimento, da base à ponta. Um ano depois, em novembro de 2010, círculos foram encontrados em lavouras na cidade. Dessa vez, não deram muita importância ao fato, embora moradores acreditavam que a experiência fosse similar à dos anos anteriores. O caso que mais chamou a atenção ocorreu em 6 de novembro de 2011, em uma propriedade. Na época, os habitantes avistaram 8 círculos que variavam de tamanho e tinham de 1,5 a 24 metros, com ligações entre si. Além disso, uma das figuras tinha o formato de uma fechadura. Com todos esses registros, Ipuaçu se destacou também internacionalmente. Várias redes de TVs, rádios, jornais e meios eletrônicos divulgaram o município como sendo a cidade escolhida pelos alienígenas. Uma década depois, em 4 de outubro de 2022, moradores apuraram mais desenhos, e dessa vez em formatos geométricos, também em uma plantação de trigo. De acordo com relatos da população local, é comum o aparecimento dessas marcas na região,
principalmente entre o final de outubro e o início de novembro. O agricultor Tiago Kozinski, que mora no município catarinense de Abelardo Luz, cerca de 15 quilômetros do local do ocorrido, foi um dos primeiros habitantes da região que ficou sabendo sobre o aparecimento do agroglifo. Relatou: em torno das 7 horas, horário que costumo levantar todos os dias, olhei no grupo da família no WhatsApp e li que um primo meu de Ipuaçu havia compartilhado a notícia de que na cidade teria aparecido um agroglifo. Depois de ler a notícia, o agricultor foi até a cidade e, ao chegar perto do local, conseguiu avistar os desenhos. Nessa altura, já tinham outros locais ao redor. Para registrar o momento, Tiago decidiu subir o drone e capturou fotos e vídeos aéreos da plantação. A simetria das imagens logo chamaram a atenção do catarinense. Ao ver detalhes do registro, o agricultor ficou ainda mais surpreso com a equivalência das marcas. Ele disse que a formação era perfeita, abre aspas, os desenhos são simétricos, é extraordinário, fecha aspas. A gravura tem formatos circulares, de pentagrama e triangular, com cerca de 703 metros quadrados. De acordo com Tiago, os moradores de Ipuaçu já presenciaram outros casos semelhantes a esse. No entanto, poucas vezes as marcas ficaram tão visíveis e dispostas dessa forma. Apesar das teorias conspiratórias, o habitante explica que as marcas foram possivelmente provocadas por tratores e outros equipamentos manuseados pelos próprios agricultores. No caso dessa plantação, há ainda um outro fator. No processo de dobramento do trigo, o maquinário provoca marcas no sentido horário, o que pode explicar as marcas. Luiz Prestes Júnior, ufólogo há mais de 20 anos e membro do Grupo de Pesquisa Ufológica de Santa Catarina, esteve no local com o colega Emerson Saraiva para conferir a arte e analisar se poderia esta ser considerada como verdadeira. Chegaram à conclusão de que há indícios de que possa ter sido feita por seres humanos. Além de medir a estrutura e fazer alguns testes para checar o nível de radiação e de pulsões eletromagnéticas, o pesquisador procurou por pegadas e outras indicações que pudessem sinalizar a ação humana. Luiz diz que não encontrou nada de anormal, ausência de radioatividade no solo e não constatou modificações na estrutura dos vegetais. Diz que se houvesse algo supostamente extraterrestre na Terra, talvez trouxesse uma radiação diferente da radiação natural terrestre, tanto no vegetal quanto no solo. Mas a única mudança observada na cidade foi o achatamento da colheita. Ele narrou também, abre aspas, o que me chamou a atenção é que o trigo está todo deitado, não quebrado ou amassado, mas está deitado na mesma direção. No centro, a gramínea está deitada, formando uma espiral, fecha aspas. A estimativa dos pesquisadores é que o desenho foi feito em 30 minutos. Pessoas passaram pela propriedade logo cedo para trabalhar e ninguém viu nada, pouco antes da marca surgir. Quais são as suposições? O pesquisador explica que há várias teorias para o que pode ter sido a causa do surgimento do agroglifo, mas esses desenhos estão sempre ligados a aparições de luzes no céu, não necessariamente por conta de objeto voador não identificado. Pode ser um OVNI, mas pode ser um efeito eletromagnético, oriundo de raios cósmicos ou descarga elétrica, diz o especialista, que não descarta a possibilidade de agroglifos serem meios de comunicação de seres de outras dimensões. Não há, até o momento, como precisar qual material foi usado para os desenhos, mas há quem discorde das afirmações. Servidor da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, EPAGRE, Sidney Cavalco, especialista em cereais de inverno, é enfático em sua opinião. As marcas foram feitas por grandes rolos compressores. Qualquer cultura pode ser amassada, mas a grande questão é que no local não há marcas indicando um trator.
Não há rastros na plantação. Consideraram, portanto, ser uma ação humana, sem auxílio de veículo, até porque, na cidade, sempre estiveram presentes em plantações de grãos e cereais, como trigo e cevada, fáceis de esmagar e não voltam para suas posições originais. Além da ação humana deliberada, existem processos naturais que podem causar um achatamento de colheitas. O fenômeno se chama acamamento, caracterizado pela queda ou arqueamento das plantas. Pode estar relacionado com o crescimento da planta ou por influências de diferentes fatores, já que a planta, quando cresce demais, tomba. Por exemplo, com a incidência de chuvas fortes e vento. São condições que as forçam a acamar. Entre especialistas de várias áreas, é difícil encontrar quem corrobore a hipótese dos extraterrestres artistas que deixam desenhos em áreas rurais do interior do Brasil. Segundo Adolfo Stotz Neto, astrônomo e presidente do Grupo de Estudos de Astronomia da Universidade Federal de Santa Catarina, a técnica usada por Bauer e Chorley nos anos 1980 segue sendo utilizada para a criação dos recortes nas plantações. Já ouviu falar sobre? Em 1991, dois artistas clamaram a autoria de alguns desenhos. A um jornal britânico, os amigos Doug Bauer e David Chorley revelaram terem feito mais de 200, usando tábuas e pedaços de corda. As tábuas eram usadas para amassar a plantação, enquanto as cordas asseguravam que os movimentos fossem mais precisos, para deixar as imagens mais bonitas. Um ano depois, foi organizado na Inglaterra um concurso de círculos nas colheitas, ou Crop Cycles, que é outro nome dado aos agroglifos. A competição contou com o apoio dos jornais The Guardian e The Cerealogist, além da cobertura feita por uma revista científica alemã. Não temos nada definido até o momento, e nem tampouco declarado como definitivo se os desenhos de Ipuaçu são de origem humana ou extraterrestre. Sempre houveram especulações acerca das imagens, sejam dos símbolos encontrados no Brasil ou fora do nosso país. O que sabemos é que há muita gente séria envolvida, que estuda com afinco os crop cycles mundialmente. Eu acho incrível quando surge algum, sempre fico intrigado. E você, acha que nossos amigos intergalácticos são verdadeiros Van Goghs? Ou somos nós, carpinteiros responsáveis por essas criações? Só posso afirmar uma coisa, te vejo no próximo vídeo. Até mais!